Louvado seja Deus, amém? E as palmas ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, evangelista Nelson. Graças a Deus, né, igreja? Foi uma bênção ontem, que eu nem lembrava que foi ontem, né, Arlete? A Arlete, a irmã, os evangelistas, enfim, irmãos, oramos por todos. Tem sido uma ordenança do Senhor, vamos repetir. Aí oramos as 2 primeiras horas, depois a gente cantou mais ou menos 1 hora, né? Foi uma bênção. Eu chorei, eu dei risada, eu falei muito com Deus, foi coisa tremenda, amém? Irmãos, olha só, terça-feira temos culto às 19h30, quarta-feira às 18 horas temos culto, quarta-feira às 15 horas temos culto. E quinta-feira temos culto às 19h30. Sexta-feira vamos ter oração à meia-noite, né? E em nome de Jesus, eu quero lembrar vocês que não vai ter mais aula de violão. Tá bem? Infelizmente, o irmão não pode dar aula para a parede. Então não vai ter mais aula de violão. E dia 21, vamos ter reunião de obreiro às 19h30 e às 19h30 então horário eu esqueci de pôr. E também nós iríamos fazer, no caso, o dia do sorvete. Mas, irmãos, o tempo está meio estranho, né? Um dia está sol, um dia está chuva, um dia está calor, um dia está frio. Então, em vez da gente fazer o dia do sorvete, a gente vai fazer o dia do cachorro-quente. Então vai ser dia 21, vamos aproveitar esse valor que já nos foi dado. Foi nos dado 3 valores de pote de sorvete. Nós vamos estar revertendo para comprar os pães, enfim, tudo que vai para o cachorro-quente. Se você também ainda quiser nos ajudar, ainda tem tempo. A gente precisa de refrigerante e tudo mais. Então a gente vai estar aqui a partir das 10 horas da manhã, do dia 21 de abril, para estarmos fazendo o dia do cachorro-quente. Só que vamos ter também bazar. Vai vir coisas novas aí, que está para chegar coisas novas no bazar da igreja. Temos calça comprida para gente magrela, que foi o que já nos deram, né? E pois é. Enfim, não é isso. Não é isso, não. Né? Não é isso, igreja. É que foi o que nos foi doado. Não é que a gente não mereça, não. Um dia a gente ainda vai fazer, Nelson. Só para nós. Fechamos as portas só para nós. Né? Então, já temos algumas coisas aí, né? Então, não deixa de estar, desde já, divulgando, convidando. O pastor vai estar anunciando na rua, o povo Luciano, com essa voz de locutor, o Nelson, o Eduardo, para estar cada hora um andando e fazendo as locução aí junto com o pastor, em nome de Jesus, né? Diga, Gi. Por que não já faz o dia da beleza no dia? Se for possível, vamos falar com pelo menos manicure já temos aí à disposição. Temos a irmã Arlete, glória a Deus, já temos a Arlete. Contamos também com o bolo maravilhoso da Luciene e algumas doações a mais para ajudar também. Amém, igreja? Vamos estar ficando em pé. Vamos orar pelo pastor que estará ministrando a palavra. Em nome de Jesus. Gostaria de convidar o evangelista Luciano para estar fazendo essa oração. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Aqui está o teu servo, meu Pai, em nome de Jesus, vai ser o porta-voz do Espírito Santo de Deus nesta hora, neste momento. Meu Deus, que o Senhor venha continuar a falar conosco, meu Pai, assim como o Senhor tem falado, desde a primeira oração feita aqui neste lugar, desde os louvores, desde as oportunidades, Senhor, meu Deus. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E está aqui o teu servo, meu Pai, em nome de Jesus. Tu já colocaste uma palavra no teu coração, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor diz que tu não despede os teus de mão
de mãos vazias, meu Pai. Toma o teu servo nas tuas mãos e abençoa com o teu poder e a tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. No livro do profeta Malaquias, no último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, um livro antes de Mateus. Aleluia. Malaquias, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 diz assim. Nós vamos ler um pouco sorteado, irmão. Acompanhe comigo. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel. Só até aqui. Versículo 4. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao seu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as vossas oblações. Versículo 13. E dizeis: eis aqui, que canseira, e lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão, diz o Senhor. Capítulo 2, versículo 2. Se eu não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e vos amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Versículo de número 8, do capítulo 2. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus.
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Capítulo 4 e capítulo 3, versículo 18 ainda. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Capítulo 4 e o versículo de número 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pode se sentar, irmãos. Deixa a tua Bíblia aberta, se for possível. O capítulo 1, que a gente vai caminhar um pouquinho por ela. Lamentavelmente, existe uma mágoa, e existe sim uma angústia, se é que eu posso chamar um vazio existencial em cada coração. Infelizmente, existe sim um oco que está plantado, por assim dizer, cada um dos nossos corações, e às vezes meio que invisível, meio que talvez escondido, até mesmo como um gigante adormecido que está prestes a acordar. Esse vazio, na verdade, é uma realidade que nem mesmo os espirituosos conseguem solucionar. Nem mesmo os espirituosos, isso é, os irmãos da confissão positiva, aqueles que são místicos por demais, os do cristianismo místico, aqueles que pensam que tem que ser lá no monte, que o óleo tem que vir de Israel, tem que ser 7, 12, 15, eu não sei. Nem mesmo eles conseguem solucionar o problema dos seus irmãos, porque afinal de contas, até mesmo os seus adeptos estão em crise. Vez por outra a gente recebe uma ligação aqui, outra acolá, de gente que participa e que estão junto, acreditando que os da psicologia regressista vão dar um jeitinho no problema deles e o tempo vai se arrastando. E a grande verdade é que é muito difícil para a gente. Como é difícil. Tem que fazer um esforço imenso para a gente aceitar algumas verdades para a vida da gente, principalmente quando a mentira está colada em nós, quando ela está plantada, ela está edificada no coração da gente, como se tivesse colado com um super bonder. E às vezes quando a gente ouve a mensagem ou uma verdade, à primeira vista é difícil de aceitar, e é mesmo, verdade. Eu aprendi lá atrás, assim, eu vi, o pastor me explicou, a minha mãe falou para mim, e a bem da verdade é que nós não queremos aceitar a realidade como ela é de verdade. De fato, o que está acontecendo com a gente é que a gente quer aceitar aquilo que um dia nós já aceitamos como verdade. E aí, eu preciso de dizer que nós passaremos. Sim, nós passaremos e em breve iremos embora daqui. Como um conto ligeiro, diz a Bíblia, como o vapor ao redor do bule, diz a Bíblia Sagrada, sairemos daqui e a esmagadora realidade nos encerrará debaixo
da plataforma da vida, e aí sim eu quero ver. Aí sim, todos os soberbos, diz a Bíblia, acabamos de ler, todos os soberbos, todos os cobiçosos, os orgulhosos, os avarentos, todos que caminham por este chão permeado por lágrimas de mães que choram aborto, permeado e marcado por lágrimas de um pai que chora a perda de um filho, marcado por lágrimas de mães, de esposas que choram a ida, a perda do marido que foi embora de casa, esse chão marcado por lágrimas e sangue de homens e mulheres que choram as dores dos seus que estão na UTI, pessoas que sequer conseguem dormir um segundo sequer à noite por causa do filho que está doente, por causa da esposa que está internada ou dentro de uma cadeia, filhos que morrem, o sepultamento prematuro dos seus pais, a separação da família que é latente na sociedade, que a gente está presenciando isso todo dia, idosos que estão sendo abandonados nas casas de velhinhos, que é chamado de o lar dos velhinhos, mendigos que estão nas ruas debaixo da ponte, aqueles que são vítimas do HIV, pessoas que são vítimas de lepra, estão abandonados dentro dos leprosários, famílias inteiras que estão sendo abandonadas debaixo das pontes, jogado, crianças pedindo no meio da rua, nos faróis, chamando de tio, dá uma moeda aí, pessoas que estão vivendo ao redor de uma sociedade que dá com os ombros para uma realidade e que, a despeito de serem como são e de estarem como estão, nunca perderam a sua fé e a sua esperança naquele forasteiro galileu, simples homem que atravessou as estradas empoeiradas da Galileia e que plantou uma semente no coração de alguns simples pescadores, semente esta que cresceu, que floresceu, que amadureceu e que produziu fruto, mesmo que em meio a tantas lágrimas e a tanto derramamento de sangue. É lamentável o que estão fazendo com a igreja, é lamentável o que está acontecendo. Existe um oco, um vazio existencial, e que só existe um antídoto para reverter essa situação. A igreja evangélica brasileira precisa de se voltar para a cruz, porque a resposta para esse vazio está na cruz de Cristo. Na cruz, isto é, no que representa o sacrifício, o sangue derramado na cruz do Calvário. A resposta não está na confissão positiva, a resposta não está na prosperidade e na pregação da ganância, do desejo de querer mais e mais, insaciável por querer conquistar mais e mais. O texto que nós acabamos de ler, o profeta Malaquias, ele está pregando e ele escreve direcionado a uma geração rebelde e desobediente. Essa geração aqui é uma geração de gente rebelde, está aqui no texto, ingratos por tudo aquilo que Deus já havia feito para eles, um povo ingrato. E é a partir dessa ingratidão e dessa rebeldia que surge o grande desafio de Malaquias 3:10, tanto dito em cima dos púlpitos das igrejas. É a partir da ingratidão e da rebeldia que surge esse desafio de Malaquias 3:10. Essa geração é uma geração que está zombando de Deus. É uma geração que pouco ora e muito peca. Parece ou não parece com a geração de hoje, dos dias atuais? É uma geração que muito peca e pouco ora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 9,
A Bíblia diz assim, guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Capítulo 10, versículo 9, diz assim: não ponhamos Deus à prova. Não faça um teste com Deus. Não faça isso, porque quem fez morreu pelas serpentes do deserto, e tantos outros que faleceram. Pôr à prova significa desafiar, significa testar, fazer um teste. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo de número 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não farás prova com Deus. É o mesmo termo, muda o termo, mas o significado é o mesmo. Não provarás o Senhor teu Deus, porque o Senhor já tem dado prova de sobra para vocês, que Ele é Senhor e que Ele é poderoso para fazer. Não testarás o Senhor. Tentar ou provar a Deus é pôr em dúvida o caráter de Deus. Testar para ver se realmente Deus vai fazer, pôr à prova a Deus, é pôr em dúvida a integridade do Senhor. Como é difícil ouvir alguma coisa que a gente não está acostumado a ouvir. Testar a Deus é testar o caráter de Deus, é provar ao Senhor, é testar a sua fidelidade. E há uma geração rebelde e ingrata. Deus diz: faz prova, que eu vou mostrar para vocês. Essa geração, acompanhe comigo, não fecha a tua Bíblia não. Essa geração é uma geração que é chamada por Deus de povo ingrato. O próprio título do primeiro capítulo diz: a ingratidão do povo. E como se não bastasse, o formalismo dos sacerdotes. Aí foi a gota d'água. O povo ingrato e os sacerdotes formalistas. Versículo de número 1 do capítulo 1, a Bíblia diz que o peso da palavra do Senhor. Deus trouxe uma palavra pesada. E ainda diz assim: é o peso da palavra do Senhor contra Israel, não é a favor. Contra Israel. Vem contra. E o texto continua dizendo que o Senhor disse que destruiria eles, tudo que eles edificassem. O versículo de número 4 diz que se eles edificarem, eu destruirei tudo que eles edificarem, por causa da desobediência. Versículo 4 continua dizendo que o Senhor estava irado contra Israel. Está no texto, você acabou de ler comigo. O Senhor estava irado contra Israel. E o nome do Senhor não estava mais sendo honrado, e sim desprezado. Versículo de número 6. Foram os textos que a gente acabou de ler. E eles estavam oferecendo a Deus pão imundo, cordeiro cego, manco aleijado e até animal que foi roubado do outro. Eles roubavam e ia lá e oferecia para Deus. E eles chegavam diante de Deus cansados de servir a Deus, com o cordeiro nas costas, e jogavam assim: toma, Senhor, tá aí, vai. Não aguento mais esse sacrifício. Servir a Deus é cansado. Não aguento mais essa vida. Pega aí, vai. E Deus estava chateado com eles. Eles estavam roubando e oferecendo a Deus cordeiro cego, sem olho, sem perna, sem rabo, sem nada. E disse Deus: eu não tenho mais prazer em vocês. Isso aqui é uma geração que Deus não tem mais graça, perdeu o prazer neles. Versículo 7 e 8, pode ler. Por isso que é bom você não fechar a tua Bíblia, para depois você não sair falando: pastor falou heresia, pastor é um herege agora. Veja no texto se eu estou com heresia. Deus está irado com o povo. Deus chega a dizer no versículo 10 e 13: eu não tenho mais prazer em vocês, porque o que vocês estão ofertando para mim está podre, pão imundo. E ainda Deus diz: eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Até quando vocês conquistar, eu vou destruir. E o Senhor chama eles de desviado, traidores, desviados. Está no versículo de número, capítulo 2, versículo 8. Desviados da casa de Israel. Porém, o Senhor os lembra que haverá
o dia da prestação de contas, que está no capítulo de número 4, e versículo de número 1, que diz assim: porque eis que aquele dia vem, e ardendo como um forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia do Senhor que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Glória a Deus, irmão. Amém. Dá para dar um glória a Deus, né? Glória a Deus. Primeiro lugar, eu quero dizer aqui. Primeiríssimo lugar. Isso daqui, irmão, é remédio para o teu umbigo e é medula para os seus ossos. Viu? Isso daqui leva você à salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, irmão, e perder a sua alma? Primeiríssimo lugar, eu quero dizer uma coisa aqui para você, guarda isso no teu coração. A tua fé, ela só pode ser aprovada ou testada, a tua fé, a tua fidelidade, só pode ser provada quando confrontada com as adversidades da vida. A tua fidelidade para com Deus só pode ser provada, testada e depois aprovada quando confrontada com as lutas e com as adversidades da vida. Eu não posso, de maneira nenhuma, pedir a Deus que te livre de toda e qualquer tipo de situação constrangedora. Eu não posso. Eu não posso pedir a Deus que te livre de todo o perigo, de todas as adversidades, de tudo que é ruim nesse mundo. Eu não posso, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Primeiro lugar, porque Deus não responderia a essa oração de jeito nenhum. Toda a tribulação, toda a adversidade, toda a dificuldade, primeiríssimo lugar, Deus nunca responderia essa oração, seja o homem mais santo que for. Primeiro, ele não responderia. Segundo, se eu pedisse isso para Deus, se eu fizesse isso, eu estaria pedindo para Deus que te livre de uma realidade. Terceiro lugar, se eu pedisse algo dessa natureza para Deus, eu pediria para Deus que te livrasse e tivesse te impedindo de ser quem você é de verdade. Nas lutas, nas adversidades e nas crises, é que você realmente demonstra quem você é. Na hora do desemprego, da fome, da dificuldade, a tua fidelidade, aí sim, é nessa hora que você mostra e aflora de dentro de você quem realmente você é. Na hora da briga, da dificuldade. Se eu estivesse pedindo isso para Deus, eu estaria pedindo a Deus que te roube de uma oportunidade que você está tendo de provar, acima de tudo, para você mesmo, que você agora é uma pessoa melhor. Se eu pedisse para Deus que te livrasse de toda e qualquer tipo de adversidade, eu estaria pedindo para Deus que te roube de ser quem você é, de uma realidade que não adianta, você vai viver ela, de provar acima de tudo para você que você agora é uma pessoa melhor. E é por isso que todos os homens que manifestaram o poder de Deus na Bíblia Sagrada, tiveram que viver em fraqueza. Você se lembra de Paulo? Para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações que foi me dado, pelo poder que Deus me dá, foi me dado juntamente com isso um espinho na minha carne. E na minha fraqueza, Paulo se sentia fraco com respeito a esse assunto, por causa desse suposto espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que ninguém sabe o que é. Não adianta ficar vasculhando demais. Poder de Deus sem fraqueza gera orgulho na alma. Poder de Deus sem fraqueza gera demônios no teu ser. Poder de Deus sem fraqueza, até discípulo se torna traidor.
Poder de Deus sem fraqueza, até querubim da guarda se transforma em acusador dos irmãos. Junto com o poder tem fraqueza. Eu não posso pedir a Deus, preste atenção, somente depois, olha isso, irmão, somente depois de uma prova aguçada, de um teste bem aguçado, é que Deus chega para Abraão e diz: agora eu sei que você teme a Deus. Agora, somente depois de um teste bem aguçado. E que teste? É que Deus diz para ele: agora sim, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que teme a Deus. E eu não posso pedir a Deus que resolva todos os teus problemas. Não posso. Sabe por quê? Porque todo ser humano foi criado com o direito de ser provado. Você se lembra de Adão e Eva, lá no jardim? Deus disse para Adão: de toda a árvore do jardim você comerá. Porém, existe uma árvore no meio do jardim, nessa você não toca. De toda a árvore do jardim você comerá, essa você não come, nem toca nela, disse Deus. Não é para comer, muito menos, nem tocar, muito menos comer. Nem passa longe dela. Isso era um teste, isso era uma prova. Até porque se Deus fizer isso comigo, me livrar de todos os problemas, Ele estaria tirando de mim a oportunidade de eu crescer. E tirar de mim a oportunidade de crescimento é fazer de mim um eterno infantilizado, uma eterna criança. Papai, mamãe, eu vou morrer. Papai. O infantilizado é como criança, irmão. Tudo que pega põe na boca. Tudo que ouve por aí vai pôr na boca, vai comendo. Ouve no rádio, ouve na TV, tudo vai pôr na boca, vai comendo. O infantilizado, qualquer tombinho dói. Papai, pega no cu, eu vou morrer. O infantilizado, tudo machuca, qualquer coisa dói. Tudo chora, tudo magoa, tudo tem que chamar papai, mamãe. E Deus diz assim: vai, rapaz, eu vou te ajudar nessa caminhada, mas você precisa de crescer. E é no sofrimento e nas dificuldades que você cresce, que você amadurece. Segundo o que diz Tiago. Deixa eu dizer, irmão, a paternidade de Deus dá a Ele o direito de provar os seus filhos e até mesmo de corrigi-los. A Bíblia diz que o Senhor prova e castiga todos quanto Ele ama. Se provação chegou, é porque Deus ama. Glorifique o nome do Senhor por isso. Se provação chegou, se luta e adversidade chegou, bom sinal, irmão, é porque Deus te ama, que Deus está junto com você nesse negócio. E aí, e é por isso que a mocidade de hoje é tudo uma mocidade, tudo fofinha, tudo fofo. Papai, mamãe, eu não quero agora, eu quero continuar aqui, papai. Você fica pertinho de mim, papai? Não aguenta nada. Às vezes eu estou conversando com alguns jovens assim, tentando bater um papo com eles assim, eu não sei, às vezes eu tenho dúvida. Será que esse garoto ainda é garoto mesmo? Ou já está indo para o lado da garota? O que está acontecendo? Tudo fofinho, tudo dói, meio assim esquisito, tudo meio estranho. Eu falo, meu, tem alguma coisa errada nisso aí. Aí você vai ver, os psicólogos dizem, se você quiser transformar o teu filho em um ladrão, em um homicida, em um marginal, dá tudo para ele. Você quer transformar o teu filho num marginal, num homicida? Dá tudo para ele, tudo que ele pedir, dá. Papá, com papai, me papá. Dá um monte de coisa, papai, ele chora e chora. E o papá não quer bater, porque depois que bate fica triste. Já o papá lá, ele não fica triste não, sabe por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você. Glória a Deus. E aí, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, aliás, quando eu olho para a história, eu me lembro de algumas tribos indígenas, que quando a criança está começando a andar, eles ficam observando, acende o fogo e falam, ó, não mexe aí não, rapaz, não mexe aí não. Ele dá 2 avisos só, e aí ele deixa a criança ir lá e pôr a mão no fogo, pôr o dedo. Pôs o dedo no fogo, meu filho, nunca mais ele vai mexer, ele aprendeu uma vida. Não põe mais. Enquanto o papá fica cercando e não deixa ele viver a vida, a realidade da vida, ele não cresce, ele não amadurece, ele não sabe o que é perigoso, o que é bom, o que é ruim.
é a história do pai, do garoto que pede para o pai e diz assim: pai, a partir de hoje eu quero ter o meu dinheiro. E o pai: é mesmo? E aí? Me dá um trabalho para mim, eu quero fazer alguma coisa para me ganhar dinheiro. Eu quero ter o meu dinheiro próprio, não quero ficar dependendo. Garotinho de 10 anos, 12 anos. Aí o pai: tá bom, então amanhã você levanta cedo, 6 horas da manhã, vai cortar a lenha, pega o machado, o martelo, os pregos, faz uma cerca ao redor da fazenda, tudinho. Tá bom, papai. E aí foi. Aí o menino está lá, primeiro dia, corta madeira, estica o arame farpado e começa a cortar a mão. E ele olha assim, o pai dele está lá na fazenda, tranquilo, e olhando assim, meio de rabo de olho, para ver se o menino está trabalhando. Segundo dia, daqui a pouco a mão do menino está tudo calejado, tudo cortado, cheio de sangue. E o menino está lá na cerca, amarrando o arame, furando a mão, rasgando a mão. E olha para o pai: papai não vai me ajudar, ele não está vendo como é que está minha mão? Ele não está vendo que eu estou me machucando, não fala nada. Papai não gosta. O que está acontecendo? O pai não vem me ajudar. E o pai só de olho. E o menino está fazendo a cerca. Entra um dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a pouco a mão do menino está inchada de tanto calo e de tanto corte. E na madrugada o menino vai dormir: poxa, o pai nem me olhou, o pai nem me viu hoje, o pai não me ajudou, viu minha mão toda arrebentada. O menino deita, vai dormir. E quando ele pega no sono, o pai dele senta na beira da cama. Enquanto ele está dormindo, o pai dele pega uma compressa, cuida da mão dele, e cuida do braço dele todo arranhado, e ele vai dormir pensando que o pai dele não está nem olhando, e quando ele acorda, a mão dele está toda cuidada, tudo com remédio. Querida, a vida da gente é assim. Às vezes Deus deixa a gente arranhar a mão no arame, bater o prego no dedo, o martelo no dedo, furar a mão, mas quando a gente deita para descansar, Deus está dizendo para a gente: eu estou cuidando de você. A vida é assim mesmo, é dura, é difícil, mas eu cuido de você. Deus cuida da gente, irmão. Você se lembra de Paulo? Eu já acabei de citar, eu vou dizer de novo. Paulo, filho de Deus, está com um problema sério, um espinho na carne. Ele faz uma oração a Deus e Deus não fala nada. Ele faz 3 orações. Na terceira, a Bíblia diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte, irmão. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, ela te sustenta. A minha graça, ela te sustenta na caminhada da vida. A presença de Deus nos basta, irmão. Você se lembra do filho pródigo que pediu para o pai: pai, eu quero ir embora, me dá meu dinheiro. Marcos capítulo 10. Quero ir embora, quero minha fazenda. Foi um desrespeito muito grande. Eu quero a minha parte, dividir os bens. Naquela época só dividia bem quando o pai morresse. O pai morreu, agora divide os bens. Não. Ele nem esperou o pai morrer. Uma desconsideração terrível. Me dá minha parte que eu vou embora, eu não quero mais viver aqui. O pai, em momento algum, disse para o filho: não vai embora não, você não vai, eu não deixo. Ele pediu: você quer mesmo? Tem certeza? Talvez argumentou com ele, mas no final entregou tudo. O filho foi embora. Depois que desperdiçou tudo, querido, quem desperdiça as oportunidades da vida acaba num chiqueiro de porco. Ouça o que eu estou te dizendo. Essa nação aqui está desperdiçando as oportunidades da vida. Porco tem comida e ele não tem comida para comer. Porco tem comida de sobra e ele tem falta de pão. Por quê? Por causa da ingratidão e da desobediência. E aí diz a Bíblia que quando ele caiu em si, quando ele amadureceu, quando ele cresceu um pouquinho lá do lado de fora, diante das lutas e das adversidades, diante das decepções, diante de tudo que aconteceu, que ele perdeu tudo, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, diz a Bíblia que ele voltou. Ele voltou. E quando ele volta, ele encontra um pai que é amoroso e bom, de braços abertos, que está esperando ele de volta. Primeiro lugar, eu vou repetir isso aqui: a sua fé, ela só pode ser testada e provada quando confrontada com as adversidades da vida. Não adianta se lamentar, não adianta chorar e reclamar de Deus. Lutas tem, adversidade tem. Jesus disse: no mundo tereis aflição, dificuldade, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. E quando Jesus diz isso, eu venci, ele venceu como ser humano, não como Deus, como pessoa, como ser humano. Se eu venci como homem, você também pode vencer. Por quê? Porque o Espírito Santo te ajuda a vencer. Segundo lugar, lutas e adversidades são bênçãos disfarçadas. Lutas e adversidades são bênçãos
disfarçadas. Às vezes a pessoa não percebe e não entende, mas por detrás daquela luta dele está vindo a vitória lá embaixo. Lutas e adversidades. Você se lembra de Gideão? O povo de Israel está cercado. Os amalequitas, medianitas, está cercando Israel. Gideão entra em crise, está palhando trigo no lagar. Chega um anjo e diz para ele: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E olha a pergunta dele: ora, se o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Essa é a nossa pergunta diária. Se o Senhor está do meu lado, por que está acontecendo isso? E olha uma coisa, não é a primeira vez que isso está acontecendo. Se não me falha a memória, já é a 6ª ou a 7ª vez que tudo que eles plantam, os medianitas, os amalequitas, vêm e tomam. E a pergunta dele não é por causa dessa invasão, é por causa de tantas invasões e tanta destruição. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo com a gente? O anjo nem responde, ele diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Para quem entende, um pingo é letra, meu irmão. Exatamente porque o Senhor é contigo é que isso está acontecendo na tua vida, meu irmão. Você acha que o diabo vai ficar olhando você caminhar com Deus, não vai tentar destruir com a tua vida? Você acha que o inimigo da tua alma vai continuar olhando a tua família inteira, a tua família junta, unida, e não vai fazer nada para destruir o teu trabalho, o teu serviço, a tua empresa, aquilo que você está vivendo lá, onde você vive? Ele não vai tentar destruir o que você tem, o que Deus te deu? Você acha que ele vai ficar parado? Gideão está estranhando. Ora, se Deus é conosco, por que está acontecendo isso? Que estranho! Se o Senhor é conosco, como pode isso? 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para tentar como se coisa estranha tivesse acontecendo. Isso é normal, é natural. Essa prova tem uma finalidade. Presta atenção nisso. Esse teste, essa prova, essa luta tem uma finalidade, irmão. Que finalidade é essa, pastor? Finalidade uma, primeiro lugar, é formar em você, forjar em você o caráter, a imagem, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para aperfeiçoar em você, forjar em você quem Jesus é, fazer de você uma pessoa melhor. Você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai entender. Hoje você está perguntando: como pode, Senhor? Bênçãos disfarçadas, não é possível. A finalidade nada mais é do que fazer de nós pessoas crescidas e amadurecidas. Senão a gente vai ficar o tempo inteiro dizendo: papá, mamãe, ô papá, criança está aprendendo a andar, o pai vai segurando, e vai segurando. 6 meses, não sei, 7, 1 ano, daqui a pouco ele solta, a mãe segura do outro lado, foi, daqui a pouco, chega. Vai, meu filho, caminha sozinho, eu vou te ajudar. Dia a dia eu estou aqui, papai está pertinho, tá bom? Mas vai, caminha. E nessa caminhada, ele continua guardando a gente, protegendo a gente. Mas quem caminha é você. Quem anda é você. Você se lembra da resposta que Sadraque, Mesaque e Abednego disse para Nabucodonosor? Nabucodonosor convocou o povo, fez uma estátua gigantesca e disse: vocês vão adorar agora a minha estátua, o meu nome. Pode tocar a harpa, pode trocar os tambores, pode trocar os instrumentos todos, e eu não quero ver ninguém de pé, quero todo mundo de joelho, adorando a minha imagem, o meu nome. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobra. A notícia vai para Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tem 3 camaradas aí que são ousados. O povo tudo se dobrou, os 3 estão de pé. Opa, peraí, que negócio é esse? Eu quero ir lá ver. Chegou lá, os 3 sujeitos de pé. E aí, peraí, eu não acredito. Eu ouvi falar que tem vocês não querem se dobrar. Peraí, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vamos tocar a harpa, vamos trocar os tambores, vamos tocar tudo de novo. E eu quero ver se vocês vão se dobrar ou não. Sadraque, Mesaque e Abednego, com a mesma voz, uma só voz, diz assim: olha, nós nem vamos responder essa questão para você. O povo tudo se dobrou, mas a gente não vai se dobrar não. Meu irmão, não se dobre diante das lutas e das adversidades da vida. O Deus que te chamou, Ele te garante, meu irmão. O Deus que te convidou para andar na presença dEle é o mesmo Deus que te garante e te sustenta.
Não vou nem responder esse negócio. Nem compete a nós responder, porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele não é obrigado a nos livrar. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, a gente vai para a fornalha com muito prazer, mas a gente não se dobra. Meu irmão, aprenda isso na tua vida. Aconteça o que acontecer, não se dobre, não abra mão, não joga fora a oportunidade da vida que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque a oportunidade é hoje, é já. É já, irmão. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, a gente vai para a fornalha, não tem problema. E tem uma coisa, se Ele quiser, Ele nos livra da fornalha e da tua mão. Isso é, nos livra de morrer queimado, ainda nos tira de dentro destes muros, e o nome do Senhor será glorificado. Aí Nabucodonosor, aí é que ele fica enfurecido, manda esquentar mais vezes a fornalha, manda esquentar, porque agora sim, agora eu quero ver se eles aguentam. Esquentou a fornalha, se não me falha a memória, 7 vezes, é isso? E aí os camaradas continuam de pé, deixa arder, como diz o ditado. Deixa esquentar, porque a gente não vai se dobrar. E você se lembra em que refletiu a postura desses homens? Você se lembra em que refletiu a postura desses homens? Toda a nação de Israel se voltou para Deus. Toda a nação de Israel adorou a Deus. O nome do Senhor foi louvado. O nome do Senhor foi adorado. O nome do Senhor foi glorificado, meu irmão. Não se dobre, porque através de você, muita gente, há possibilidade de que muita gente se dobre diante do Deus de Israel. Não se dobre, meu irmão. Toda a nação. O nome do Senhor foi honrado, o nome do Senhor foi adorado. A Bíblia diz no Salmo de número 40, versículo de número 17: eu sou pobre, sou necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Sou pobre, necessitado, mas Deus cuida de mim. Hoje você não entende, amanhã você vai entender. Lutas e adversidades são bênçãos camufladas. Espera só mais um pouquinho, que você vai ver, meu irmão, que Deus tem poder para mudar a tua vida. Deus tem poder para mudar a sua história, porque Ele é Deus, Ele continua o mesmo. Assim diz o Senhor aqui no texto que nós acabamos de ler: eu sou o Senhor e não mudo. Eu não mudo, diz o Senhor. Permita-me eu lhe repetir o que já foi repetido aqui algumas vezes. Não deixe o Senhor amando sozinho. Corresponda a esse amor. Irmãos, a igreja está precisando de gente que não se dobre. A igreja está precisando de gente que não se dobre diante das adversidades da luta. Sabe por quê? Você enxerga o aqui e agora. Deus está vendo o amanhã, e o que Deus tem reservado para você é grande, meu irmão. Eu me lembro de um pastor chamado Paulo Leivas Macaléu. Ele ouviu falar que um amigo dele, pastor, havia morrido. Homem produtivo no reino de Deus, não parava um dia, pregava a palavra, evangelizava, ia em busca das almas. Morreu. Ele foi lá no sepultamento, no dia do velório. Ele chegou lá e disse assim, pôs a mão na testa do pastor e olhou para cima e disse: Deus, aqui quem fala é o pastor Paulo Leivas Macaléu. Deus, manda esse homem de volta, a gente precisa dele. Irmão, o homem saiu, ressuscitou, o nome do Senhor foi glorificado. Irmão, Deus quer te usar, Deus pode fazer isso. Deus tem poder para isso, irmão. Aquele homem, quando voltou, o pastor, quando voltou, ele disse assim: por que você fez isso? Não era para você ter feito isso. Quando você falou, a tua voz no céu ecoou como um trovão. Eu ouvi a tua voz, não era para você ter falado. Como um trovão, e Deus mandou eu descer. E quando eu falei não quero, quando eu vi, eu já estava aqui embaixo. Por que você fez isso? Irmão, Deus quer te usar. Deus tem poder para fazer o sobrenatural, irmão. Obedeça a voz de Deus. Saiba que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você está pensando, do que você está pedindo. Você se lembra de Jesus no Getsemane? Ele faz uma oração a Deus, e a resposta de Deus é o silêncio. Lutas e adversidades são bênçãos disfarçadas. Na cruz do Calvário, Jesus chega a dizer: Pai, por que me desamparastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Deixa eu dizer, irmão, já estou terminando. Presta atenção. Ninguém sabe o que é melhor para você do que o teu Pai que está no céu. Glória a Deus.
Guarda isso no teu coração. Ninguém sabe melhor para a tua vida o que é melhor para você do que o teu Pai que está no céu. Deus não te chamou para ser um covarde escondido atrás do poste. Deus te chamou para usar a tua vida. E quando você se colocar na posição, você vai ver o que Deus vai fazer lá dentro da tua casa, dentro da tua família. Dentro da tua família. O mesmo que te chamou é o mesmo que te sustenta. O mesmo que te chamou é o mesmo que te garante. Jesus te garante. Ainda que com dores de parto, o Senhor te tornará pela tua mão e te mostrará que os teus caminhos são inferiores aos caminhos de Deus. O Senhor te tomará pela tua mão e vai mostrar para você que os caminhos dele são melhores do que os teus caminhos. As escolhas dele para você é melhor do que as suas escolhas. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo número 8: os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos muito mais altos que os vossos caminhos. Assim como desce a chuva do céu e para lá não torna, mas antes rega a terra e faz produzir e dá pão para aquele que semeia, pão e alimento para aquele que come, assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Querido, Deus vela sobre a tua palavra, e o que Deus está dizendo aqui nesta noite, Ele vai fazer cumprir na tua vida, se você obedecer à voz de Deus. O que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz, Romanos capítulo de número 9, e o versículo de número 20 diz assim: quem és tu que a Deus questiona e replicas? Porventura pode dizer a coisa, olha o texto, irmão, pode dizer a coisa formada ao que formou, o que você está fazendo comigo? Olha isso. Por que você está perguntando e replicando e discutindo com Deus? A coisa formada está perguntando para Deus: o que você está fazendo? Por que me fizestes assim? Porventura não tem o oleiro o direito de fazer com o barro que ele quer e bem entende? E eu termino. Número 3. A grande maioria, não todas, mas a grande maioria das nossas desilusões são consequências das nossas decisões e das nossas indecisões. A grande maioria das nossas desilusões são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões e das nossas indecisões. Queridos, presta atenção, nós estamos vivendo no tempo da graça, é verdade, mas nem todos estão debaixo da graça. Nem todos. Estamos vivendo debaixo da graça, mas nem todos estão debaixo da graça. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência e por causa da ingratidão. Por causa de estarmos testando a Deus. A Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados. Assim está escrito. Paulo chega a dizer que se nós tentarmos nos justificar pela lei, nós caímos da graça. Da graça tendes caído. O que isso me ensina? Que há possibilidade sim, de uma maneira ou de outra, de alguém cair da graça. Há possibilidade sim. Você se lembra das duas irmãs da sanguessuga, que a Bíblia fala? Você lembra do nome delas? Dá. Parece com a gente ou não? Dá. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Para o bem da tua alma, preste bem atenção. Para o bem da tua alma, se faz necessário você conhecer, sem realizar tudo aquilo que você conheceu. Para o bem da tua alma, se faz necessário você conhecer, sem realizar tudo aquilo que você conhece. Para o bem da tua alma. O Salmo de número 13, versículo de número 5 diz assim: eu confio na tua fidelidade, na tua benignidade, na tua salvação, o meu amor e o meu coração se alegrará. Veja bem, a Bíblia diz, escute isso: eu não quero terminar os meus dias como um covarde ou um displicente, por isso eu não posso levar isso aqui para casa. Preste atenção, cada palavra que você disser, cada palavra que dissermos por Deus é levada a sério. Cada palavra que nós dizemos no nosso dia a dia, tudo é levado a sério por Deus. Será que Deus viu? Claro que viu. Será que Deus levou a sério? Não, Deus viu tudo. Deus levou a sério sim. Cada instante que você gasta diante de uma TV, não importa o que você esteja fazendo lá, diante da televisão, diante da internet, por Deus é levado a sério. Não importa o que seja, se bom ou ruim. E Deus pedirá conta naquele dia.
Deus pedirá conta. Os talentos que estão sendo enterrados, as brigas e as contendas que você arruma, as fofocas que você vai alimentando o tempo inteiro e não para de jeito nenhum, os comentáriozinhos alheios, tudo, absolutamente tudo que você provocou, tudo, bom ou ruim, tudo, Deus pedirá conta naquele dia. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Certa feita fizeram uma pergunta, e essa pergunta uma vez fizeram para mim: pastor, se Jesus viesse amanhã, o que você faria? Nada. O que você faria se Jesus viesse amanhã? Nada, absolutamente nada. Continuaria a minha vida do jeito que eu estou. Absolutamente nada. Sabe por quê? Nós não estamos mais no tempo da ignorância. Nós estamos debaixo da graça, mas não no tempo da ignorância. Haja o que houver, irmão, deixa eu dizer isso aqui. Haja o que houver, disse o profeta Malaquias, a palavra do Senhor se cumprirá. Ainda que haja infidelidade, ainda que haja falta de gratidão no meio do povo, haja o que houver, a palavra do Senhor se cumprirá. A Bíblia diz, Mateus capítulo 24, versículo 35, diz assim a Bíblia: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Querido, entrega o governo da tua vida na mão do Senhor, entrega nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para você, e o teu coração se alegrará, o teu coração, a tua alma se regozijará, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar na tua vida, e você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor sabe o que é melhor para você. Não reclame, não murmure. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo sem murmuração nenhuma, sem reclamar de nada. Irmão, não reclame de nada, não fala nada. Deixa Deus agir na tua vida. Entregue o governo da tua vida nas mãos do Senhor.